Como Jim Carrey conquistou Hollywood. Ontário, Canadá, 17 de janeiro de 1962. Nascia James Eugene Carrey, filho caçula de 4 irmãos. Sua mãe, Kathleen Oram, era uma dona de casa de origem irlandesa, e seu pai, Percy Carey, era um músico de jazz franco-canadense. Desde cedo, Jim mostrou um talento natural para a comédia, e uma paixão especial pelos programas de sketches. Em particular, o humor ousado do grupo britânico Monty Python, que influenciou seu estilo físico exagerado. Passava horas diante do espelho aperfeiçoando expressões e imitações, até chegou a reunir coragem suficiente para escrever uma carta para Carol Burnett, pedindo uma participação em seu programa de sketches. Mas a vida dos Carey estava longe de ser fácil. A família enfrentou sérias dificuldades financeiras, chegando a ter que morar em uma van. A situação só começou a melhorar quando Percy conseguiu um emprego como contador em uma fábrica de pneus. Com isso, mudaram-se para em frente à empresa, onde Jim e seu irmão começaram a trabalhar como zeladores no turno da noite. Aos 15 anos, incentivado pelo pai, Carey decidiu subir pela primeira vez em um palco de stand-up no centro de Toronto. Usava um terno de poliéster escolhido a dedo por sua mãe, inspirado nos comediantes que viam na televisão. No entanto, suas imitações não agradaram. A plateia, que preferia um humor mais ácido e pesado, recebeu mal sua apresentação. O fracasso o marcou tão profundamente que o fez questionar se realmente tinha talento para a coisa. Carey então passou 2 anos digerindo sua primeira apresentação. Nesse tempo, trabalhou duro para lapidar seu espetáculo, ajustando piadas, testando imitações e controlando melhor seu nervosismo. Com a situação financeira da família finalmente se estabilizando, ele se sentiu preparado para encarar novamente o palco. E dessa vez, tudo mudou. O que começou em pequenos open mics, logo se transformou em convites para apresentações regulares. Jim estava construindo passo a passo uma reputação sólida no circuito da comédia de Toronto. Ao mesmo tempo, sonhava em ser ator. Tentou uma audição para o Saturday Night Live, o programa de sketches mais importante da televisão americana, que já foi vitrine de Chevy Chase, Ed Murphy, Bill Murray. Ser aprovado ali significava basicamente entrar para o panteão da comédia, mas Carey foi rejeitado. Ainda assim, havia um fio de esperança. Seu stand-up começava a dar sinais de vida. Chegou até ser convidado para abrir 2 shows da banda de rock Godot, no Teatro Roxy. Parecia a chance de mostrar que se a TV não o queria, o palco seria seu território. O resultado? Desastre. O público de rock o vaiou sem piedade, e a experiência foi tão amarga que Carey desistiu de se apresentar na segunda noite. Felizmente, poucas semanas depois, o jornal Toronto Star estampou Jim Carrey logo na capa, com o crítico Bruce Blackadar descrevendo-o como uma estrela em ascensão. Esse reconhecimento renovou sua confiança e sua vontade de lutar pelo seu espaço na comédia. Em 1981, Carrey conseguiu uma chance no programa A Evening at the Improv, uma vitrine de novos talentos de stand-up. Good evening, ladies and gentlemen. Feeling a little strange tonight, and I'm not sure why. E no mesmo verão, conquistou seu primeiro papel em um filme pra TV, Introducing Janet. Ele interpretava Tony Maroney, o imitador fracassado. O papel era irônico, mas perfeito para o jovem ator. Aos poucos, seu nome começava a cruzar fronteiras. Agora também se apresentando em clubes americanos, Carrey conseguiu chamar a atenção do veterano da comédia Rodney Dangerfield, que o convidou para abrir sua turnê. Essa oportunidade levou Jim a se apresentar para 2 plateias lotadas em Toronto. E ainda que grande parte do público não estivesse ali por sua causa, voltar para casa depois desse tempo e ser recebido com tanto entusiasmo foi um marco. Ali ele percebeu o tanto que tinha evoluído. Mais tarde, em busca de uma chance de mostrar seu stand-up no lendário Tonight Show de Johnny Carson, Carrey se apresentou para os bookers do programa. Mas, em vez do esperado, saiu apenas com o conselho de que ainda precisava melhorar o seu ato. Outro tropeço no caminho, mas dessa vez ele não se deixaria abalar. Determinado, mudou-se para Hollywood com uma meta clara: se apresentar no Tonight Show. Em poucos meses, enquanto fazia shows regulares no The Comedy Store, conquistou papéis promissores, um pequeno em Finders Keepers e outro já como protagonista na sitcom The Duck Factory. A série acompanha um jovem cartunista que consegue seu primeiro emprego em um estúdio de animação, satiriza os bastidores da televisão e os dilemas criativos da indústria. Então, sendo enviado para divulgar o programa em lançamento nacional, Carrey aproveitou a oportunidade e no mesmo ano em que chegar em Hollywood, já realizou seu desejo de se apresentar no programa de Carson. Nos seus 21 anos, deu tudo de si. Desfilou uma sequência impressionante de imitações, indo de Elvis Presley a Jack Nicholson, Clint Eastwood, Charles Bronson, Michael Landon, James Dean, E.T., Caco Sapo e até Miss Piggy. O público se divertiu, Carson aprovou, mas não o convidou para o sofá. Sinal de que, apesar de satisfeito, não ficou completamente convencido. The Duck Factory, programado para lançar em janeiro de 84, só saiu em abril. E 3 meses depois, quando Carrey se apresentou no Late Night de David Letterman, a série já estava cancelada.
De volta à estaca zero, continuou vivendo de suas apresentações de stand-up e abrindo shows para Dangerfield. Nesse período, chamou a atenção de Samuel Goldwyn Jr., filho do lendário produtor de cinema de mesmo nome, que o escalou para seu primeiro papel principal em um filme, a comédia de terror Once Bitten. Na trama, Carrie vive um adolescente ingênuo que se torna alvo de uma vampira sedutora, que precisa de sangue jovem para manter sua juventude. O filme mistura um humor papelão com elementos de terror clássico, servindo como uma vitrine para o estilo físico e excêntrico de Carrie. Outros trabalhos menores vieram, como Uma Ponta em Peg Sue, do próprio Coppola, mas paralelamente, Jim voltou a perseguir um velho sonho: integrar o elenco do Saturday Night Live. Com Lorne Michaels de volta na produção, o programa buscava renovar o elenco, e essa parecia a chance perfeita para ele. My name is Jim Carrey and this is my Saturday Night Live audition. Agora, já nos seus 23, foi rejeitado novamente, sem sequer ter uma chance de se apresentar para o Michaels. Os roteiristas do programa afirmaram que a imitação híbrida de Elvis pós-nuclear e a personificação de Henry Fonda não agradariam o produtor. No próximo ano, ele tentou mais uma vez, agora para o próprio Michaels. A resposta: a mesma. Talvez os roteiristas estivessem certos, afinal. Carrey percebeu então que precisava ir além das imitações. Decidiu tentar novos estilos, criar personagens e experimentar um humor mais observacional, sem truques faciais e vozes copiadas. Por causa disso, ele se viu sendo posto em situações muito complicadas, onde tinha que recorrer ao improviso para salvar plateias insatisfeitas, que foram ao seu show na expectativa de ver suas imitações. Em 1990, Carrey então entrou para o elenco fixo do programa de sketches In Living Color. Não era um Saturday Night Live, mas já era um começo. O show tinha um apelo maior para o público negro e dava espaço para um humor mais ousado e físico, exatamente o que Carrey sabia fazer de melhor. O sucesso foi imediato, a ponto de ficar conhecido como o cara branco do In Living Color. Ali, Carrey deu a vida a personagens que se tornaram memoráveis, como o excêntrico Vera DeMilo, a versão caricata do Vanilla Ice e, principalmente, o insano Fire Marshal Bill, com sua boca retorcida e explosões absurdas. Um retrato perfeito do humor físico e caótico que ele carregava desde os stand-ups. À primeira vista, parecia apenas mais um passo em sua carreira, mas aquele palco acabaria tendo um peso bem maior do que se podia imaginar. Enquanto ele fazia o público rir toda semana em Living Color, um outro movimento acontecia nos bastidores de Hollywood. James Dean Robinson, chefe da Morgan Creek Productions, procurava desesperadamente uma comédia que tivesse alcance popular. A resposta veio de um lugar improvável. Um jovem roteirista chamado Tom Shadyac apareceu com uma nova versão de um roteiro até então esquecido, e Robinson imediatamente sentiu que havia algo ali. O problema era o protagonista. Ninguém queria interpretá-lo. Atores foram sondados, nomes foram sugeridos, mas o papel seguia sem dono. Foi então que, enquanto assistia a TV, se deparou com Carrey em um esquete do In Living Color. Naquele instante, ele sabia que finalmente tinha encontrado o Ace Ventura. O filme acompanha um detetive excêntrico, exagerado e completamente fora de controle. Ele é especializado em encontrar animais de estimação perdidos, um trabalho que o torna motivo de piada entre os policiais de Miami. Mas tudo muda quando Melissa Robinson, assessora do time Miami Dolphins, o procura com um caso inusitado. O mascote da equipe, um golfinho chamado Snowflake, desapareceu às vésperas do Super Bowl. Pela primeira vez, Ace finalmente tem a chance de mostrar que por trás de suas esquisitices existia um verdadeiro detetive. Carrey foi contratado por $350 mil, um valor modesto considerando o que viria pela frente. Porém, ganhou liberdade total para improvisar e até modificar o roteiro durante as filmagens, elemento que se tornaria marca registrada do filme. Foi ele, inclusive, quem insistiu na participação da banda Cannibal Corpse. Como o grupo estava em turnê na Europa, a produção chegou a adiar a cena para garantir sua presença, mostrando como a opinião de Carrey foi determinante durante a produção. Com um orçamento de $15 milhões, o filme lançou em fevereiro de 94 e arrecadou mais de 100 milhões mundialmente. E se por um lado o público adolescente o abraçou imediatamente como ídolo, a crítica em grande parte torceu o nariz. O Los Angeles Times destacou: o público está respondendo com entusiasmo às palhaçadas frenéticas de Carrey. É um sucesso especial entre a faixa etária de 10 a 20 anos. Ao mesmo tempo, reconheceu que poucos críticos se encantaram com as façanhas de Ace Ventura, acusando o humor do filme de ser mesquinho. Roger Ebert, no Chicago Sun-Times, foi implacável. Achei o filme uma longa e sem graça jornada por uma trama impenetrável. Ele descreveu Carrey como um valentão imperativo pago por calorias que gasta em cena. No New York Times, Stephen Holden escreveu: só uma criança poderia amar os personagens do Sr. Carrey, mas talvez esse seja o ponto. Hi, Jen. Enquanto Jim Carrey se destacava em Living Color e James D. Robinson buscava sua grande comédia, Mike Richardson e Todd Moyer, respectivamente fundador e vice-presidente da Dark Horse, tentavam levar a HQ do Máscara para o cinema.
Diferente do filme que a gente conhece, eles queriam fazer mais estilo terror Freddy Krueger. A New Line Cinema então contratou um nome óbvio, Chuck Russell, que tinha dirigido A Hora do Pesadelo 3. Mas, ironicamente, o próprio Russell achou que a violência extrema da HQ não funcionaria na telona. A partir daí, o projeto começou a mudar de tom. Diversos atores chegaram a ser cogitados para o papel principal, até que o executivo Mike DeLuca enviou para Richardson uma fita de Jim Carrey em Living Color. Sua energia e expressividade física chamaram a atenção de imediato. Russell, que já conhecia Carrey desde os dias do The Comedy Store e acompanhava sua carreira na TV, não teve dúvidas. Ele era o protagonista perfeito. Decidido, o diretor chamou o roteirista Mike Werb e juntos reescreveram a história pensando em Carrey. O terror deu um passo para trás para dar espaço à comédia e o romance, transformando o Máscara em um veículo sob medida para o ator. Jim Carrey assumiu então o papel de Stanley Ipkiss, um bancário azarado e constantemente explorado pelos outros, que tem a vida virada de cabeça para baixo quando encontra a mística máscara de Loki. Ao usá-la, ele se transforma no hilário cara verde que dá nome ao filme, um trickster cartunesco capaz de distorcer a si mesmo e a realidade ao seu redor, além de ganhar autoconfiança e charme para atrair a bela cantora Tina. Mas o poder também desperta a cobiça de um violento gangster chamado Dorian, que está disposto a roubar a máscara para usá-la para seus planos criminosos. A New Line pretendia apostar pesado nos efeitos especiais, mas descobriu que muita parte do trabalho foi facilitada pelo próprio Carrey. Chuck Russell chegou a comentar: "O pessoal do ILM disse que calculava que eu havia economizado cerca de $1 milhão só pelo que o Jim conseguia fazer em cena." Vale lembrar que antes mesmo do lançamento do filme, o sucesso já era tão aguardado que a Morgan Creek e a New Line já tinham feito ofertas milionárias para que Carrey reprisasse seus respectivos papéis. Uma ironia, já que mais tarde ele ficaria conhecido justamente por evitar continuações. Lançado em julho de 1994, o Máscara foi um enorme sucesso de crítica e público. Custando apenas $18 milhões, arrecadou mais de 351 milhões e se tornou a quarta maior bilheteria daquele ano. A performance de Carrey foi especialmente elogiada, rendendo-lhe sua primeira indicação ao Globo de Ouro. Até os críticos mais céticos se renderam. Gene Siskel e Roger Ebert aprovaram o filme. Ebert, que havia detonado Ace Ventura, disse que Carrey finalmente encontrou um veículo perfeito para seu estilo. E Siskel, que também não tinha gostado do Detetive de Animais, destacou que o ator funcionava melhor como ingrediente do que como enredo, e que dessa vez o ingrediente brilhou. I feel that Jim Carrey is extremely important to the success of this movie and that somebody else in that character might not have done as good a job. Ainda em 94, o diretor Peter Farrelly tentava há anos tirar do papel seu primeiro longa. Por recomendação de seu agente, uniu forças com seu irmão Bob, formando assim a dupla Farrelly Brothers. Juntos, conseguiram adquirir os direitos de um roteiro inacabado concebido por ninguém menos que John Hughes, o lendário cineasta por trás de Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado, entre outros ícones da cultura pop dos anos 80 e 90. Skynyrd soava à primeira vista como um golpe de sorte. O problema é que o próprio Hughes não queria ser acreditado, um detalhe que poderia levantar dúvidas sobre a viabilidade do projeto. Ainda assim, os irmãos Farrelly preferiram enxergar o copo meio cheio. Aquele roteiro inacabado lhes daria liberdade total para moldar a história à sua maneira e, de quebra, assinar seu primeiro filme não só como diretores, mas também como roteiristas. Mas o verdadeiro trunfo viria de fora da página. Antes mesmo da estreia de O Máscara, o sucesso inesperado de Ace Ventura convenceu a New Line a garantir Jim Carrey em mais um projeto, custe o que custasse. O estúdio sabia o que tinha nas mãos e Carrey aproveitou o momento. Se em Ace Ventura ele havia recebido cerca de $350 mil, agora conseguiu negociar um cachê 20 vezes maior, chegando a 7 milhões. Quase metade do orçamento desse novo filme. Porém, sua presença transformou o projeto dos Farrelly em prioridade para o estúdio, fazendo o que começou como um risco incerto ganhar uma nova identidade e um novo título: Debbie Lloyd. No longa, Carrey interpreta Lloyd Christmas, um motorista de limusine ingênuo e sonhador com um dente lascado pela metade, cortesia do próprio ator nos tempos de escola. Ao lado de seu melhor amigo Harry Dunne, um tratador de cães igualmente estúpido, interpretado por Jeff Daniels, ele leva a vida entre o subemprego e a burrice. Mas tudo muda quando Lloyd se apaixona por Mary Swanson, uma passageira elegante que esquece uma maleta no aeroporto. Convencido de que devolvê-la será sua chance para conquistá-la, ele arrasta Harry em uma viagem até Aspen, no Colorado, sem fazer a mínima ideia de que levavam junto o dinheiro para um resgate. O filme estreou em dezembro e dominou a temporada de fim de ano, faturando mais de $247 milhões no mundo todo. Os críticos se dividiram em relação à qualidade do filme, mas de certo modo existia um consenso geral de que se tratava de uma comédia implacavelmente estúpida, elevada pelos seus atores principais. Stephen Holden, do New York Times, chegou a comparar Carrey a Jerry Lewis, o lendário comediante americano também famoso pelo humor físico exagerado e pelos seus personagens atrapalhados. E Roger Ebert, que havia rejeitado Carrey em Ace Ventura e elogiado o Máscara, já estava virando fã de
de carteirinha, declarando finalmente estar convencido de que mesmo sem um roteiro moldado para destacá-lo, Carrey conseguia brilhar sozinho. Mas, independente da crítica, o sucesso do filme foi responsável por lançar a carreira dos Farrelly Brothers e revitalizar a carreira de Jeff Daniels. Até então conhecido por papéis sérios e dramáticos, teve a oportunidade de surpreender o público ao mostrar seu time cômico impecável e se redescobrir em Hollywood. Cool. Mas para Carrey foi uma virada histórica. A comédia consolidaria de vez ele como um dos rostos mais proeminentes da década. Em apenas um ano, com 3 filmes, ele passou de um nome promissor da televisão para o novo rosto da comédia americana. Somadas, as bilheterias dessas produções o colocaram como o segundo ator mais lucrativo de 94, atrás apenas de Tom Hanks, que vivia seu auge em Forrest Gump. E com a sua indicação ao Globo de Ouro por causa de O Máscara, ninguém mais duvidava. Jim Carrey não era só um comediante excêntrico e estreante, era uma força da natureza prestes a dominar Hollywood. Em 1995, depois de supostamente Robin Williams negar o papel, coube a Jim Carrey dar vida a Edward Nygma, o Charada, um funcionário das empresas Wayne que, após ter sua invenção rejeitada por Bruce, se transforma em um criminoso excêntrico que deixa enigmas e quebra-cabeças como marca registrada de seus crimes. Dirigido por Joel Schumacher, o filme acompanha o Batman de Val Kilmer enquanto ele enfrenta Duas Caras e Charada, que planejam descobrir sua identidade secreta e manipular a mente dos cidadãos de Gotham. Os bastidores do longa foram marcados primariamente por tensões. Joel Schumacher e Val Kilmer entravam em conflito constantemente, com o diretor descrevendo o ator como infantil e impossível de lidar, afirmando que Kilmer se recusou a falar com ele por semanas. Já em relação ao resto do elenco, Schumacher destacou a cordialidade de Jim Carrey, principalmente pondo em contraste Tommy Lee Jones, que aparentava se sentir ameaçado pelo sucesso de Carrey e o tratava de forma hostil durante as filmagens. Lançado em junho, Batman Eternamente foi mais um grande sucesso na carreira de Carrey, arrecadando 336 milhões de dólares e conquistando o recorde de maior bilheteria de estreia de um filme de super-herói, um feito que só seria superado em 2000 com X-Men e a reformulação total do gênero. No entanto, junto do sucesso comercial, vieram novamente as críticas mistas, algo que começava a se repetir na carreira de Carrey. O filme recebeu elogios pela sequência de ação e pela trilha sonora, mas foi duramente criticado pelo roteiro e pelo tom mais leve em comparação aos filmes sombrios de Tim Burton. O sucesso colossal de Ace Ventura garantiu a Carrey algo raro em Hollywood: o poder de tomar decisões. Desta vez, a Morgan Creek fez questão de que ele escolhesse quem dirigiria seu próximo filme. Então, ele optou por Steve Odekirk, um amigo de longa data e ex-roteirista do programa Living Color, prova de como o programa seguia sendo um ponto de origem decisivo em sua trajetória. Curiosamente, o grande diretor Spike Jonze, ainda em início de carreira, chegou a demonstrar interesse em comandar o longa. Na época, ambos diretores eram inexperientes e Odekirk parecia uma escolha mais segura, por já ter trabalhado como consultor no primeiro filme e conhecer bem o humor absurdo e físico que definia o protagonista. Jim Carrey então pôde revisitar o papel que o transformara em astro mundial, retornando ao detetive de animais em Ace Ventura 2, Um Maluco na África. Na trama, Ace é retirado de seu retiro espiritual no Himalaia por Fulton Greenwald, um emissário que o convence a embarcar para a África em busca de um morcego sagrado, peça central para evitar uma guerra entre duas tribos rivais. O detetive logo se vê envolvido em uma intriga repleta de absurdos, enfrentando o magnata Vincent Cadby e testando mais uma vez os limites da sanidade e da comédia física. Lançado em novembro, o filme repetiu o sucesso comercial do original, arrecadando mais de 212 milhões de dólares mundialmente. A crítica, porém, foi ainda menos generosa. Muitos viram o filme como um exagero de tudo que tinha funcionado no primeiro. Com isso, o ator começava a demonstrar desconforto em repetir personagens, algo que ficaria claro em sua recusa a voltar ao Máscara. Mais do que uma sequência, Um Maluco na África acabou simbolizando o fim de uma fase e o início de uma busca por papéis que o desafiassem de verdade. Em 1996, o sucesso de Jim Carrey já era tão avassalador que até seu obscuro primeiro trabalho no cinema voltou aos holofotes. 15 anos após o lançamento original, o modesto Introducing Janet foi relançado em mídia física, com um novo título, Rubber Face, trazendo Carrey estampado na capa, mesmo sem ele ser o protagonista. No Brasil, a jogada foi ainda mais ousada. O filme recebeu o título de O Debiloide Sem Máscara, um truque arriscado para enganar desavisados que pensassem estar levando para casa uma continuação de seus sucessos recentes. Não surpreende então que seu salário tivesse um salto considerável. O que chocou mesmo foi o valor. Para seu próximo filme, Carrey receberia 20 milhões de dólares, o maior cachê pago a um ator de comédia até então. Com isso, Carrey se consolidava como um dos maiores astros do planeta. O impacto foi tão grande que, segundo o jornalista Michael Fleming, essa negociação elevou em cerca de 5 milhões os salários de praticamente todos os grandes atores da época.
Depois de garantir Carrey, a Columbia decidiu fortalecer a produção, trazendo Judd Apatow como produtor. Na época, ele já se destacava como roteirista de comédia e estava por trás de um programa de sketch que começava a ganhar reconhecimento. Nesse programa, outro nome estava em plena ascensão, um ator e humorista que também escrevia e dirigia alguns sketches ao seu lado. A química criativa entre os dois chamou a atenção do estúdio, que após negar o pedido de Apatow para dirigir o longa, aceitou a sugestão de trazer seu parceiro para assumir a direção. Esse jovem era Ben Stiller. O roteiro inicial veio de Lou Holtz Jr., uma comédia leve no subgênero amigo chato, como o nosso querido Bob, em que Bill Murray enlouquece Richard Dreyfuss com sua insistência, ou Antes Só do que Mal Acompanhado, onde Steve Martin precisa lidar com o tagarela John Candy. Nessa primeira versão, o personagem de Carrey era um perdedor amigável. Apesar de inconveniente, não passava do limite. Mas Carrey, Apatow e Stiller viram potencial em algo muito mais sombrio. Eles decidiram transformar a premissa em uma sátira aos thrillers de obsessão dos anos 90, como O Cabo do Medo, Invasão de Privacidade e A Mão que Balança o Berço. A ideia era levar ao limite o humor caótico de Carrey, inserindo-o em situações de tensões dignas de filmes de suspense. Holtz ainda escreveu 4 versões cada vez mais sombrias, mas insatisfeito com a direção que o projeto tomava, abandonou o barco. Apatow assumiu o roteiro, mas por já ser produtor, não recebeu crédito oficial, o que deixou uma ponta de frustração em sua carreira. Mas que filme justificaria tamanho risco? A resposta foi The Cable Guy. No enredo, Carrey interpreta o excêntrico instalador de TV a cabo que, depois de conhecer Steven Kovacs, passa a se infiltrar em sua vida de forma cada vez mais sufocante. O que começa como uma amizade desajeitada rapidamente se transforma em uma obsessão doentia. Ele oferece privilégios e favores em troca de companhia, manipula situações para afastar Steven de seus verdadeiros amigos e chega até a sabotar sua vida amorosa. A cada passo, o comportamento dele se torna mais invasivo, sinistro e imprevisível. E o filme joga justamente com essa escalada, oscilando entre momentos de humor físico típicos de Carrey e um desconforto psicológico quase como se fosse um pesadelo envolto de piadas. Ainda durante as filmagens de Ace Ventura 2, Stiller e Apatow chegaram a visitar Carrey passando dias ao lado dele para adaptar falas e explorar como o ator gostaria de moldar o personagem. O resultado foi um filme peculiar. No início, o instalador parece apenas mais uma criação caricata de Carrey, mas aos poucos vai se tornando sinistro e ameaçador, algo que surpreendeu e afastou parte do público que esperava a leveza habitual de suas comédias. A bilheteria mundial de 102 milhões de dólares foi sólida, mas decepcionante diante da expectativa criada pelo maior salário da história da comédia. Para muitos, isso fez com que o longa fosse visto como um fracasso. A crítica também se dividiu. Roger Ebert, decepcionado, incluiu The Cable Guy entre os piores de 96, enquanto seu colega Gene Siskel discordou, chegando a chamá-lo de o melhor filme de Carrey desde o Máscara. Apesar da recepção mista, o projeto deixou marcas. Ben Stiller considera The Cable Guy o fracasso mais educativo de sua carreira, uma experiência criativa intensa que o ensinou a lidar com o peso do sucesso e valorizar o impacto duradouro de certos trabalhos. Carrey disse compartilhar do mesmo sentimento, afirmando que foi um dos filmes que mais gostou de participar. Mesmo sem corresponder às expectativas comerciais, The Cable Guy acabou sendo o prenúncio da guinada de tom que Carrey faria mais tarde em sua carreira, ao explorar papéis mais sombrios e complexos, muito além das comédias pastelonas que o haviam consagrado. O filme mostrou ao mundo o que Jim Carrey estava disposto a arriscar. Foi um choque para o público e, ao mesmo tempo, a prova de que nada sobre Carrey seria previsível. Desde criança, Carrey sonhava em estar em um programa de sketches como os que assistia na TV. Mais tarde, esse desejo se transformou em um objetivo de carreira muito claro, entrar para o elenco do Saturday Night Live. Mas, por anos, essa porta permaneceu fechada. Tentativa após tentativa, sempre recusado. Até que, no auge da fama, veio o inesperado. Carrey não entrou como mais um integrante do elenco. Ele foi além, voltou ao programa não como aspirante, mas como convidado especial e apresentador. Jim Carrey finalmente pisava no palco do SNL, não só realizando seu sonho de infância, quebrando o limite do que ele se permitia sonhar naquela idade. Agora, diante de uma plateia que o reconhecia como uma das maiores estrelas do planeta. E aqui está o ponto. Tudo isso que vimos, dos testes fracassados às bilheterias recordistas, dos personagens insanos aos papéis mais sombrios, representa poucos anos de sua carreira. A jornada de Jim Carrey ainda aguarda transformações, conquistas, polêmicas e reinvenções que fariam dele muito mais do que o cara engraçado do momento. Por isso, quando as cortinas se abrem e as luzes do estúdio se acendem para a entrada de Jim Carrey no Saturday Night Live, não é apenas o clímax dessa história, é o prenúncio de que há muito mais a ser contado. Little smart for you, huh? I know what you want. You want me to come out here and go, oh! I know that. I bet you'd love it if I just threw out the whole monologue and went, somebody stop me! You want the Jim Carrey who goes,
ai, 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 ai.